contra o Inter do D'Alessandro, e que o D'Alessandro chegou no vestiário com uma tatuagem das travas da chuteira do Felipe Bastos na primeira chegada Chico, na lateral. Assim. Não pregamos a violência, mas esse tipo de coisa é elogiável, né? Mostrou as travas pro adversário. O Nilton, depois do jogo contra a Laú, o Nilton jogou junto com o Felipe Bastos no Vasco. E o Nilton disse, não, o Felipe provocou, o Felipe é assim, ele fala mesmo, já disse pro D'Alessandro como é que o Felipe faz, como é que ele joga, tudo bem, não tem problema. Outra coisa, aí agora, esse time ideal que a gente está montando, ele não tem os meninos, correto? Não tem, né? Não tem. Não tem os meninos. Não tem. Só que aí sim, aí agora eles podem começar a ser aproveitados como devem ser aproveitados. Com calma. Com calma. Eles vão estar todos sentadinhos no banco de reservas para as necessidades. E aí eles entram num time já armado, já experiente, melhor qualificado, e aí eles podem render. Não como aconteceu no começo do ano. E da metade do ano... Fala, Cadu. Não, vou entrar 1, 2. Claro. Daqui a pouco um desfalque, uma suspensão, entra 1, 2, não 5, eventualmente 6, 7. Pedro Rocha. Vem cá, tu imagina tu botando um Lincoln no segundo tempo numa necessidade, botando o Everton, que é rápido. Eu digo assim, eu não digo também botar numa necessidade, botar o guri, perdendo o jogo, vai lá, bota, resolve. Tipo Valdívia com a Abel, assim. Eu digo no seguinte, assim, tem uma suspensão, tem uma lesão, 1 ou 2 desfalques, aí tu bota 1 ou 2 jovens, não 5, 6, 7 como estava sendo agora. Exato. Claro que também botar na necessidade, o time perdendo, vai lá, Lincoln, 16 anos, resolve o jogo que está perdendo 1 a 0. Não, também tu não sabe dá. que aquela cena do Campeonato Brasileiro do ano passado, do Inter perdendo o jogo no Beira-Rio e o Abel chamando o Ailon aos 46 do segundo tempo, eu nunca mais esqueci daquilo. Calma. Aquela cena, eu tenho aquilo na minha retina como se fosse hoje. O Ailon já está no Paysandu. Eu já tive lá, uns cara. 8 pesadelos por conta disso. O que passou pela cabeça do Abel em cometer essa crueldade com o menino? Ah, gente, que horror. Mas tanto pediram o Ailon que ele colocou no time. Sim, aos 46 do segundo tempo com o time perdendo. Sobre o Lincoln que a gente estava falando, que está na seleção, ele volta daqui uns dias. E o Christian Rodrigues... uns bons dias. Uns 30, 40 dias. O Christian Rodrigues também vai desfalcar o Grêmio, ficando aqui e tal, pela Copa América e pelos amistosos. O Grêmio pode pedir a desconvocação dele desse amistoso quando dia 28. É contra o Marrocos, né? Ele se apresenta no dia 22, faz um período de treinos em Portugal, 6 dias, joga contra o Marrocos e ele poderia jogar a estreia da Copa do Brasil em Campina Grande, dia 1º de abril contra o Campinense. O Grêmio pode sim pedir a liberação, pode, não está definido isso ainda. O problema é esse, né? O Grêmio contrata um jogador, assim como outras equipes brasileiras de seleção, que estarão na Copa América, o brasileiro não para e há o prejuízo, né? Mas aí o Grêmio poderia utilizar o Lincoln, enfim, ganha mais alternativas, mas é um prejuízo, né? 2 desfalques, não só o Christian, né? O Eraso também vai para a Copa América. Mas aí o Jeromel vai estar de volta, não é tão sentido. Perfeito. Roberta. Bom, a Luana, acho que de todos estes reforços, Christian Rodrigues é o único que dará certo no Grêmio. A Kátia, acho que agora o time melhora, voltarei a torcer na arena porque estava difícil. A Beatriz, gostei dos reforços, para o Grêmio deu um novo ânimo. E o Martin, ainda temos Ramiro e Jeromel que estão para voltar, agora dá para brigar por algo, pelo menos pelo gauchão. O Gonçalo, o Grêmio pode perder um centroavante, um atacante aí para o Goiás, o Lucas Coelho? Olha, Chico, o Grêmio confirma que há o interesse do Goiás nesse jogador. O Grêmio confirma essa informação, que há o interesse por empréstimo, seria até o final desse ano, mas não admite a negociação. Confirma que tem o interesse. Bom, isso seria maravilhoso pro Lucas Coelho, pro Goiás e pro Grêmio nesse momento. Ele perdeu espaço aqui. O Mamute está na frente dele, o Everaldo está na frente dele, o Brian está na frente dele. Eu não me lembro, mas o Lucas Coelho, desde que surgiu pro profissional, ele chegou a ser emprestado alguma vez? Não. Não, né? Não. E aí que tá, talvez tenha faltado isso para ele. De poder passar um ano fora. O Goiás é o time. Arejar a cabeça, tentar se firmar em um outro lugar. O Goiás é o time que apresentou o Ricardo Goulart pro mundo, né? O Sacha apresentou também. O Sacha e o Walter. É um bom time para tu. Os 2 jogadores emprestados. Vai ter espaço, né? Se ele for para lá. Porque aí que tá, ele tem espaço, ele vai conseguir jogar, ele vai amadurecer. Menos pressão. Também. Vai ter menos pressão. E não é mau jogador, tá? O Lucas Coelho não é mau jogador. Ele vai fazer gol se for para lá. Ele ficou marcado por perder alguns gols importantes, ditos fáceis, né? Na cara do goleiro, muitas vezes, na necessidade, na pressão. O fato é que o Grêmio, nos últimos tempos, sempre viveu uma necessidade de formar atacantes e de uma necessidade de gols, de títulos, enfim. E o Lucas Coelho cai numa fogueira de novo. Isso aí só quem sabe faz, tá? Isso aí só quem sabe faz. Um gol de qualidade, gol de qualidade. Tem razão.
Agora a gente mudando um pouco de Grêmio para Internacional, quero dar uma provocada em vocês aí, porque a gente está vendo, não digo uma pressão, mas a gente está vendo análises nesse trabalho do técnico Diego Aguirre e eu quero perguntar para você se um resultado negativo lá no Equador, ele pode, não digo acarretar numa mudança no comando técnico, mas aumentar essa pressão. Eu acho que nesse momento o Diego Aguirre se tornou refém da Libertadores. Não tenho dúvida. Existe um dado interessante. O jogo contra o Emelec é agora no dia 18 de março. O jogo contra a Universidade do Chile, que também é fora, vai ser lá em Santiago, é no dia 16 de abril. Ou seja, está afastado. É um mês. Tem espaço, tem tempo, não é uma coisa em cima da outra. Mas é a fase de grupos ainda, né? São duas análises. Mas é que não é a fase de... Não, é a fase de grupos, lógico. Mas não é só isso. Fase de grupos, é classificação ou não. Eu te diria e eu não estou dizendo que vai ou que deve, ou que eu acho que tem que ser. Está dando um dado de que há tempo necessário. Há um tempo em que, se as coisas forem ruins para o Inter lá no Equador, vai dar tempo de pensar. Eu vou te dizer uma coisa. É um dado. Eu acho que o Inter, o Aguirre não é refém da Libertadores. Ele é refém de um melhor futebol. Porque eu acho que mesmo que ele classifique o Inter à próxima fase da Libertadores, se o Inter não tiver uma evolução importante na sua forma de jogar, eu acho que ele pode sair mesmo com o Inter classificado. Pessoal, o Fossati foi demitido né? Pode se repetir o processo Fossati. Já vimos esse filme. O Diego Aguirre tem um compromisso de fazer o Inter jogar melhor. A fase de grupos não se espera menos, né? Exato. E outra coisa, se investiu tu pode muito bem jogando mal e administrando uma coisinha aqui e ali, tu conseguir passar. Senhores, tem uma equação aí. O Inter investiu bem, né? Para Libertadores. É aí que eu ia chegar. O time do Inter, eu acho que isso é consenso, ele deveria estar jogando mais pelas peças que tem. Sim. O Chico, é só a gente observar e até peço que vocês observem com atenção esse aspecto. Em todas as suas entrevistas, o presidente Vitório Pífero, ele diz: o nosso elenco é muito qualificado. Em todas as entrevistas, ele é muito claro nesse aspecto. Eu tenho sido repetitivo no fato que eu tenho colocado bastante, que é normal que ainda estivéssemos no começo de março falando de algumas instabilidades de time. O problema é que não houve progresso. Os problemas do Inter titular de agora são os mesmos do primeiro jogo que nós vimos. Concordo com o Baldassi. Ele não conseguiu corrigir em nenhum momento os problemas relacionados à compactação de time. Aí não dá, né? Então, essa ação que ele fez agora é ação para a permanência dele no Inter. Se essa ação da mudança de esquema não der certo, ele vai sair do Inter. Eu não sei, esse mês aí que nós citamos, que existe entre o que o Cadu trouxe as datas aqui, entre o Emelec e o jogo contra a Laú fora, esse mês ele tem os dois lados da moeda, né? Ou o Inter repensa a situação dele, ou dá tempo para nesse mês ele engrenar jogando só o gauchão. Ele ajustar. Porque se nesse mês, sem Libertadores, ele continuar revezando o time, eu vejo que não seria o ideal, né? Não. Se ele tem esse mês, ele põe o que bom, esse é meu time, vamos lá então, joga. Mas aí muda, porque daí não teve ainda esse intervalo tão grande de um jogo da Libertadores para o outro. Tomara que sim, né? Tomara que são 28 dias. A chegada do Christian Rodrigues, talvez não por característica, né, mas ela pode colocar em xeque, não só do Christian, do Maicon também, a permanência do Douglas no time do Grêmio. No sábado ele fez uma partida de exceção. Sim. Será que esse é o Douglas? No segundo tempo. No segundo tempo. No primeiro tempo ele só fez o gol. Não foi bem, apesar do gol. Eu te confesso que eu não foi bem, acho que foi regular, ainda errou muito. Se tem um jogador do Grêmio que eu não tenho dúvida sobre o que pode render, é o Douglas. Eu sei o que ele pode render. O Douglas, com a bola no pé, ele vai ser um jogador maravilhoso. Se o Grêmio conseguir montar um esquema em que não haja necessidade, embora no futebol moderno isso seja muito difícil, de uma extrema movimentação do Douglas, ele vai ser importante. Só que eu acho que em determinado momento, o Grêmio vai precisar ter um time de intensa movimentação como um todo. E aí o Douglas vai sobrar. O Douglas, eu vejo que para ele render, tem que acontecer o que aconteceu com ele em 2010, com o Renato, e com o D'Alessandro, com o Mário Sérgio no Inter. Cara, o Renato chegou, a famosa frase, né? No meu time, craque não marca, só joga. Algo assim. O Douglas precisava de carinho. O Douglas tem que se sentir querido, ele tem que se sentir importante, que ele
tem que fazer parte do processo. Mas ele também precisa se mostrar importante. Como fez sábado, embora tenha sido só no segundo tempo, mas eu acho que ele foi realmente de uma intensa movimentação, deu assistência, fez gols. Ele foi pelo menos o jogador que se esperava quando ele no retorno dele. A gente tem que ver como é que vai ser com o time melhor ajustado em volta dele, né? E uma coisa que tem que ser dita, Baldassi, desculpa, o Giuliano faz com que o Douglas cresça muito. Eu imagino que o Ceboja também, porque ele tem com quem jogar, Precisa de parceria, né? Ele tem com quem jogar. Quando a gente fala em times que tenham que ter velocidade, algumas pessoas confundem. Estão achando que agora vocês acham que futebol não tem que ter mais qualidade, tem que ter, todo mundo ser rápido. Gente, eu não digo velocidade, tu tem que ter um time com intensidade. Vamos pegar a grande referência que nós temos hoje, que é a seleção da Alemanha. O Miller não é um velocista. Não. O Miller é um grandalhão desengonçado. Aliás, a Alemanha não tem um velocista. Aí é que tá. E era um time que tu não conseguia chegar perto da bola. Cara, Alemanha... Os jogadores faziam a bola andar. O Ozil não é um velocista. Não. A Alemanha tem o Schweinsteiger e o Toni Kroos, né? Estouramos tudo aqui. Na sequência a gente fecha o programa. O Baldassi está na marca do pênalti. Opa. Está à procura da beleza? Bem-vindos a Núcleo Estética. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pacotes com promoções. Cortes, penteados e maquiagem. Depilação, massoterapia estética e terapêutica. Estética facial, podologia, manicure e pedicure, mega hair e produção de noivas. Ligue e agende no 51-3212-2934. Ao lado da escadaria da Borges, Rua Duque de Caxias, 1348. Núcleo Estética e Serginho Bill. Fique por dentro de tudo o que acontece com seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Baldassi está na marca do pênalti. A pergunta não é nossa, é do telespectador Renan Vittori, que pergunta o seguinte, Baldassi. Vamos lá. Qual câmera? Na 2, na 1? Nessa aí. Quem é melhor, Cristiano Rodrigues ou D'Alessandro? Gente, eu vou me recusar a respeitar. A pergunta é do telespectador. Obviamente, o D'Alessandro joga mais. O Cristiano Rodrigues é um grande jogador, mas o D'Alessandro ultrapassou todos os níveis aceitáveis de elogios que a gente pudesse dar para ele. Gosta dele, né, cara? Muito bem. Curto muito. A gente volta amanhã, 13h, aqui na tela da Band, com mais informações da dupla Grenal. Uma ótima tarde a todos. Tchau, pessoal.